Olá, meus queridos irmãos e amigos. Neste momento eu quero cumprimentar a todos vocês com a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria imensa poder estar falando, me comunicando com vocês através deste canal. E quero agradecer vocês que sempre estão me ajudando, estamos pregando o Evangelho neste canal do YouTube. Esse canal está ligado com o Facebook, Wilson Hoffman. E convido vocês todos para apertar ali o sininho de notificação e se inscrever neste canal. No joinha ali. Quando vocês se inscreverem nesse canal, cada mensagem que eu vou falar vai ir no celular de vocês ou na televisão. E Deus tem abençoado maravilhosamente esse canal para nós levar a palavra de Deus à frente, anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos trabalhar neste canal. Todos vocês que se inscreveram neste canal, mando à frente essas mensagens. Mensagens que vão edificar o coração de vocês. E vamos trabalhar. E convido essas pessoas para se inscrever neste canal. Hoje eu tenho uma mensagem da Palavra de Deus. Hoje eu estava estudando a palavra e o Espírito Santo me deu esta palavra, que nós encontramos em São Mateus capítulo 5 e o primeiro versículo. Nós vamos falar hoje sobre o primeiro ensinamento de Jesus na montanha. Eu quero ler os primeiros versículos. E depois que eu ler esses versículos, nós vamos meditar um pouco sobre esta palavra. Que nós encontramos São Mateus capítulo 5 e o versículo 1, que nos diz assim: Jesus vendo a multidão, subiu a um monte. Jesus vendo a multidão, ele subiu a um monte. Jesus não tinha muitos discípulos naquela época, mas aqui a palavra nos diz que era uma multidão. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Aqui nos diz essa palavra que ele viu a multidão e ele assentando naquele monte. Os seus discípulos se aproximaram de Jesus. Isso quer dizer que os discípulos chegaram pertinho de Jesus, assentando. Vocês já viram? Começam a imaginar assim simplicidade do Senhor Jesus Cristo. Como ele era simples naquela época, não tinha cadeiras bonitas como tem agora, não tem carros bons. Naquela época, Jesus andava num jumento. Mas ali estava o Filho de Deus e os discípulos se aproximaram. Por que onde Jesus estava sempre, os discípulos estavam com Jesus? Porque Jesus amava eles. Jesus ensinava eles. E aqui foi o dia que Jesus começou a ensinar. Quer ver uma coisa, o versículo 2, que Jesus começou a ensinar? E abrindo a boca, os ensinava, dizendo. Olha aqui, ó, dizendo. Jesus começou a abrir a boca e começou a ensinar. E nós vamos ver o que Jesus começou a ensinar
os seus discípulos. Aqui tem uma lista aqui de 9 bem-aventuranças que Jesus começou a ensinar os seus discípulos. Aqui ele começou a dizer 9 verdades que fala a palavra bem-aventurado, quer dizer feliz. O homem, a mulher que aceita Jesus, passamos a ser pessoas felizes. No meio das lutas, no meio das dificuldades, muitas vezes no meio das tribulações, mas nós somos pessoas felizes que servimos a Jesus. E vamos ver o que ele começou a ensinar aqui os seus discípulos. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que Jesus estava falando aqui? A palavra pobre de espírito, a palavra pobre de espírito quer dizer feliz aquelas pessoas que se humilham na presença do Senhor Jesus. Então nós, cada dia, precisamos se humilhar na presença do Senhor Jesus. Isso aqui é uma mensagem para nós que já servimos a Deus e é uma mensagem também para aquelas pessoas que não servem a Deus. Porque a Bíblia é tanto para aqueles que já são salvos e para aqueles que ainda não aceitaram Jesus, que não fizeram uma decisão em servir a Deus. Eu me lembro o primeiro dia que eu me humilhei na presença de Deus. Eu tinha 13 anos de idade, eu estava trabalhando na roça, me lembro até hoje, não tenho vergonha de dizer, não tenho vergonha de dizer para vocês da onde que eu saí. Deus tem me abençoado hoje, o meu ministério, o trabalho na obra de Deus, mas lá eu comecei. O meu pai já tinha se convertido, a minha mãe, e eu tinha dito que eu não queria, mas isso foi dentro de 2 meses. Eu estava trabalhando na roça, plantando milho, me lembro até hoje. E de repente eu escutei uma voz que falou assim comigo: meu filho, de hoje em diante tu vai me servir. E eu entendi que era Deus falando comigo. E tinha uma pedra bem grande assim perto onde eu estava. Larguei aquela máquina que eu estava plantando milho e ali eu dobrei os meus joelhos. E eu disse: Jesus, de hoje em diante eu vou te servir. E daquele dia em diante estou servindo a Jesus até hoje. 13 para 67 anos, 54 anos que eu estou servindo a Jesus. E é bom servir a Jesus, não tem coisa melhor. Então quem serve a Jesus não tem problemas? Temos. Temos dificuldade? Temos. Porque as lutas, as dificuldades vêm para nós amadurecer espiritualmente. Então eu quero dizer para vocês, queridos irmãos, queridas irmãs e amigos e amigas que sempre estão escutando estas mensagens que eu estou falando. Isso que eu estou dizendo para vocês é o meu histórico. Eu tenho no canal, eu gravei uma mensagem só sobre o meu testemunho. E todos esses anos, nunca saí dos caminhos do Senhor. Porque eu sou bom, porque eu mereço, não. Mas sempre dependendo dEle. Comecei o meu ministério novo. Os meus 17 anos, desde que eu me converti, já comecei a pregar a palavra de Deus, a ganhar as oportunidades, começar a dirigir os cultos. Eu era bem novinho. Hoje já estou na terceira idade e quero ir até o fim pregando esta palavra.
E aqui nos diz esse versículo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Para mim, desfrutar do reino de Deus, eu preciso ser pobre de espírito. Eu preciso me humilhar. E quando o homem, a mulher se humilha, esta pessoa entende que ela precisa depender de Deus, primeira coisa, para receber o perdão dos seus pecados. Tinha uma música que nós cantava, um hino, livre estou, e cantamos ainda, pela graça de Jesus, livre estou. Livre do quê? Livre do poder do pecado, livre da condenação. E quando o homem, a mulher, está livre da condenação, é porque esta pessoa está salva, transformadas pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Eu te pergunto, neste momento, para onde tu estás caminhando? Tu está caminhando a direção, no caminho que o fim desse caminho é vida eterna? Ou tu está indo para um caminho que te leva para a condenação eterna? Vocês sabem por quê que existe o inferno? Vocês sabem por que existe a condenação? Porque Satanás, ele era o Lúcifer, ele estava no céu com Jesus e ele quis ser igual a Deus, claro, mas ele estava com Deus? Sim, Jesus sempre existiu. E ele se rebelou contra Deus. E teve uma grande parte que seguiu ele. E eles foram expulsos para baixo do céu. E por isso que ele tem gana em levar as pessoas lá para a condenação, porque ele sabe como é que é o céu, porque ele foi expulso de lá. E por isso que muitas vezes ele coloca orgulho na vida das pessoas, porque ele sabe que quando a pessoa se orgulha, a queda é grande. A queda dele foi muito grande. Tu já pensou tu viver num paraíso e de repente Deus expulsar por causa do orgulho? E teve uns palhaços, uns bobaião, que seguiram Satanás, se orgulharam também. Sempre, quando há uma rebelião, tem aqueles que seguem também. Por isso que nós precisamos chegar para Jesus e dizer: Jesus, eu me humilho na tua presença. Jesus, eu preciso do teu perdão. Jesus, eu preciso um dia desfrutar desse descanso eterno. Aqui nos diz: bem-aventurado ou feliz os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Tu quer um dia desfrutar desse reino, entrar na eternidade com o seu Jesus, tu precisa te humilhar e pedir perdão. Uma coisa eu quero te dizer: sem arrependimento, ninguém vai um dia entrar na eternidade. Quando eu reconheço que eu sou um pecador, eu reconheço que eu não posso me salvar, que só Jesus Cristo pode salvar e transformar o homem e a mulher, é neste momento que Deus entra no meu coração. E nós, daquele homem brabo, irritado, nós passamos a ser homens. As mulheres passam a ser mulheres mais humildes, os homens passam a ser pessoas dóceis. E isto é tão bom, isto é tão maravilhoso, quando nós se humilhamos na presença de Deus. Tem um versículo que nós encontramos em Pedro: humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte. Então nós precisamos se humilhar, pedir perdão, se arrepender e nunca deixar o espírito de orgulho, o espírito de arrogância entrar no nosso coração.
Daí nós entramos nesta lista dos bem-aventurados por Cristo. Isto é muito importante. Então eu quero dizer para vocês, esta mensagem é uma mensagem maravilhosa do ensinamento de Jesus. Eu nunca vi nestes anos que eu sirvo a Deus, como já falei para vocês, um orgulhoso e longe. Eu já vi muitos empresários que não cresceram do nada. Daqui a pouco eles estavam pisando em cima daquele pobrezinho, até sendo racista. Eu vi essas pessoas quebrar as suas firmas, falir, e aquelas pessoas que eles humilhavam se tornaram seus patrões. Então, eu vou dizer uma coisa para você. Quem se humilha, os olhos de Deus procura. Diz um versículo assim, ó, que os olhos do Senhor procurarão os fiéis da terra, para que esteja com ele. E os olhos de Deus procuram aquelas pessoas que se humilham na presença do Senhor. Nós encontramos em Filipenses capítulo 2. Por que Jesus foi exaltado? Porque ele se humilhou-se. E sendo Deus, se humilhou-se, sendo semelhante aos homens. E diz a palavra que ele se humilhou-se até a morte, e a morte de cruz. Lá em Isaías, o profeta Isaías já profetizou, 700 anos antes de Cristo. Ele foi levado como um cordeiro mudo a um matador e não abriu a sua boca. Se humilhou-se. Muitos momentos tu, para se humilhar, precisa ficar quietinho. Quem sabe muitos arrogantes têm te humilhado, deixa eles. Eles vão cair do cavalo, mas de repente Deus começa a te exaltar. O que tu prefere? Deus te humilhar ou Deus te exaltar? Eu quero me humilhar para que um dia eu seja exaltado e levado para a eternidade. Isto é tão maravilhoso, meus queridos irmãos. Humilha-te na presença de Deus. Amigo, te humilha. Quem sabe Deus está falando contigo, mas sempre o espírito de arrogância está na tua vida. O espírito de exaltamento. Se Deus, irmão, se Deus tem te usado, é pela sua misericórdia. Se Ele tem te abençoado financeiramente, é pela misericórdia dEle. Tudo é pela misericórdia de Deus. Eu estou falando hoje aqui para vocês pela misericórdia de Deus. Eu estou aqui pregando o Evangelho hoje pela misericórdia de Deus. Eu estou pregando o Evangelho aqui hoje para vocês, é porque Ele me salvou, é porque Ele entrou no meu coração, Ele transformou a minha vida. E daí Jesus pensou assim consigo, eu vou chamar esse guri, todo complexado, gago, não sabia falar, mas eu vou chamar ele. Eu me lembro que quando Jesus falou comigo que eu ia ser um trabalhador dele, eu disse, Jesus, eu não consigo, eu não tenho condições. Ele falou comigo, eu vou levantar homens para te ensinar, para tu crescer. E Deus tem levantado ensinadores, pastores, para me ajudar. Uma vez, o meu primeiro pastor foi quem me batizou, 40 e poucos anos atrás. Ele me levou para a casa dele, lá em Torres. Ele disse, Wilson, eu vejo um chamado em ti.
E ele perguntou assim para mim, tu quer aprender? Eu disse, eu quero. Porque eu já vim de uma família sofrida. Eu já vi sendo moldado antes dos meus pais se converter. Uma família desequilibrada. E ele começou a me ensinar. Me levou para o culto. Fiz umas bobagens lá no culto, achei que eu estava fazendo certo. Ele chegou em casa. Antes de nós jantar, ele disse, viu, não faz isso, não faz aquilo. Cada vez que ele me via, ele começava a me ensinar. Eu nunca me esqueço do meu primeiro discipulador. Quantas vezes meus líderes disseram já coisa para me ensinar que eu não gostei. Mas nunca levantei a voz para um. Todas as vezes aceitei. Mas hoje eu me sinto uma pessoa feliz. Porque sempre Deus me deu graça que eu me humilhei. Claro, às vezes parece que quando Deus usa um pouquinho a gente, vem aqui, o diabo chega e diz, olha, mas tu é melhorzinho que o outro ali. Aquele lá não te usou como Deus te usou hoje. Repreenda esse espírito. Porque eu tenho aprendido todos estes anos que eu sirvo a Deus a me humilhar na presença do Senhor Jesus Cristo. Quem sabe tu não tenha aprendido a ter um espírito de humildade, mas eu quero te dizer hoje, te humilha. Seja fiel a Ele. Eu quero ler um versículo com vocês, e logo, que é porque eu quero orar com vocês, que nós encontramos um versículo da palavra de Deus, que é em Provérbios, capítulo 16, e o versículo 19. Vocês querem ver? Escuta aqui o que este versículo está dizendo para nós. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Olha aqui, o que está dizendo aqui? Melhor é ser humilde. Viu que maravilha? A melhor coisa é ser humilde de espírito com os mansos. Irmão, uma pessoa orgulhosa é aquela arrogante. A pessoa que sempre está bravo, sempre a cara trancada, que tu para a cumprimentar ela, tu não sabe se ela vai te dar uma patata, como a gente falava lá na roça, ou um coice. Vocês sabem lá na roça, quando a gente conversava com uma pessoa, que ela te dava uma patata, como eu estou dizendo, a gente perguntava se essa pessoa tinha comido milho. Quem é que come milho? É o cavalo. Daí nós comparava essa pessoa com um cavalo. E muitas vezes hoje ainda tem, irmãos. Tem os seus problemas em casa, com a sua família, com a sua esposa, na sua empresa, no seu trabalho. E traz tudo para casa com aquela raiva. Não é uma pessoa mansa. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Nesses anos que eu sirvo a Deus, eu visito tantas pessoas. Pessoas humildes, pessoas arrogantes, pessoas que muitas vezes eu chego cansado em casa, mas tem coisas que eu não passo nem para a minha esposa. Tu esconde? Não, porque eu não quero trazer peso para a sua vida espiritual. Então eu quero dizer uma coisa para ti, não seja arrogante. Quem sabe tu tem caminhado com pessoas arrogantes que têm te deixado orgulhoso. Eu conheci um rapaz que ele era um obreiro, ele ia em tudo que é reunião e ele sabia tudo. Às vezes se levantava um pastor, já com experiência, outro irmão, ele tomava a frente e ele sabia tudo. Esse rapaz, com a grande capacidade, hoje
está desviado. Conheço muitos que estão neste caminho. Por que que a pessoa que é humilde, ela aceita conselho? E às vezes um conselho nos livra de nós cair. Não gostei? Fica quieto. Te humilha na presença de Deus. Esta é a mensagem de hoje que eu tenho para todos vocês. Mas hoje eu estava orando e lendo esta palavra e Deus colocando no meu coração. Primeiro eu preguei para mim. Eu conheço muitos pés de laranjeiras, essas de enxerto. Quando ela cria bastante laranja, ela dobra os seus galhozinhos, e eu já vi laranjeira que as próprias laranjinhas, as laranjonas, vamos dizer, elas dobram os galhos e às vezes quase encostam no chão. E o cristão tem que ser assim. As pessoas olhar para nós e olhar os nossos galhos, cheio de fruto, encostando no chão. E eu vou dizer uma coisa para vocês, a humildade é um fruto dos mais maravilhosos. E a humildade marca o nosso futuro. Porque tu não vai entrar no céu se tu não te humilhar na presença do Senhor Jesus Cristo. Já estou parando, quero orar com vocês e Deus vai ajudar vocês. Eu encontrei 3 coisas maravilhosas, a característica de uma pessoa que tem humildade. Primeira coisa, esta pessoa ela tem equilíbrio. Equilíbrio, ela pode estar, às vezes, braba, ela se cala. Ela não se estoura. A pessoa equilibrada, ela sabe se comportar quando tem que falar e quando tem que se calar. Segundo, a pessoa humilde, ela ama a todas as pessoas. Mas eu não tenho comunhão com esta pessoa. Tu não tem? Ela não gosta de ti, mas tu ama ela. Jesus, uma parte, aqueles que crucificaram ele, os seus inimigos, não gostavam dele, por isso eles crucificaram. Mas Jesus disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Então, nós precisamos amar a todos. Também a pessoa que tem humildade, ela serve. Ela é um servo, é uma serva. Está pronto a servir. E também o quarto lugar, a pessoa que tem humildade. É uma qualidade de quem age com simplicidade. A pessoa que ela tem humildade, ela se torna uma pessoa simples, que não tem lado para tu chegar. Pode dar um abraço pela esquerda, um abraço pela a direita, tu pode chegar a apertar a mão, bom dia, ou a paz do Senhor, ou uma boa noite. Ela é uma pessoa simples. Eu já conheci pessoas que não tinham sapato para colocar e são orgulhosas. E já conheci pessoas que são milionárias, que têm muito dinheiro e são simples, que não têm aquilo para se orgulhar. Então, ou que não tem orgulho. Então eu quero dizer para ela, que tipo de pessoa tu é? Um salvo verdadeiramente, um cristão verdadeiramente, não é uma pessoa orgulhosa. Ela é uma pessoa simples, salva, transformada, e ela sabe que tudo pode terminar aqui. Mas ela pode garantir a vida eterna, que é pelos séculos e dos séculos. Que tipo de homem, de mulher tu é? Vamos orar neste momento. Eu quero orar com vocês e tu pode me acompanhar. Tu pode orar comigo. Diz assim comigo: Senhor Jesus, neste momento eu estou diante da tua presença. Eu preciso da tua graça.
Eu preciso ter um espírito de humildade. Eu preciso, Senhor, aprender contigo, porque tu disse na tua palavra: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E nós queremos, Jesus, eu quero aprender da tua santa palavra neste momento, Senhor. Perdoa os meus pecados. Eu não quero perder a salvação, porque eu sou uma pessoa, muitas vezes, que me orgulho, e isso vai me distanciar do céu. Mas eu quero chegar mais perto do céu. Eu quero que tu fale comigo. Eu quero que hoje tu perdoe os meus pecados, que tu transforme a minha vida, transforma o meu coração. E eu quero, Senhor, fazer a tua vontade. Eu quero que tu me ensines, Senhor. Tu estava lá no monte, Senhor, ensinando os discípulos. Aqui diz que os discípulos se aproximaram de ti, Senhor. Mas tu ensinou. E eu sou um discípulo, Senhor. Eu sou uma discípula tua, Senhor. E eu quero aprender da tua palavra. E eu quero que este lugar lá no céu eu nunca perca por causa do meu orgulho. Mas eu me humilho e eu quero, Senhor, que tu me ajude e tu me capacite, Senhor. Me dê força para me te servir e fazer a tua vontade e pregar que tu salva e tu transforma corações pelo teu poder e pelo teu Espírito Santo. Amém. E que Deus abençoe a